com grande entusiasmo que hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no mundo corporativo. Vamos falar sobre crescimento profissional. E eu estou aqui hoje com dois grandes convidados, Gracilene Araújo, Rafael Vitorino. Ambos são gestores na Rede Mais Supermercados, Rafael na área comercial e Gracilene na área financeira. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu espero que esse bate-papo seja muito inspirador para quem está assistindo. Jade, eu quem agradeço, nós que agradecemos, né, por estar aqui, é uma oportunidade de ouro. E assim, eu espero que a nossa conversa contribua para quem está aí assistindo, né? E assim, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. Jade, agradeço demais a oportunidade de poder falar um pouco do meu crescimento profissional e que possa inspirar outras pessoas que vão ouvir sobre a nossa história. Perfeito, Rafael. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, da jornada de crescimento de vocês na Rede Mais Supermercados. Então, vou falar da minha trajetória. Eu entrei na Rede Mais quando ela ainda nem era Rede Mais. Eu comecei aos 15 anos de idade. Entrei na empresa para trabalhar como digitadora de notas fiscais. E aí, nesse período, eu acho que eu passei 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tive um gestor, que eu vou falar o nome dele aqui, Luiz Neto, ainda trabalha com a gente. E ele me perguntou assim, Graça, você quer, nas horas vagas, porque eu digitava as notas, sobrava tempo, você quer aprender outras coisas? Eu louca para aprender, né? Quero demais, Luiz. E ele foi me passando, né? Tudo que acontecia dentro de um CPD, dar uma carga, alterar um preço, cadastrar um produto. E aí, fui muito nova, cabeça bem fresquinha, né? Aprendi tudo. E aí, um tempinho depois, 1 ano e meio, houve uma oportunidade em uma das lojas, na loja de Felipe Camarão, que a pessoa do CPD precisou sair por um problema pessoal, tipo, do dia pra noite. E aí, quem vai assumir? Luiz, Gracilene tá pronta. E aí eu fui, assumi, né, lá o CPD. Em seguida, né, passei alguns anos como CPD, operei caixa, embalei, frente de loja. Só não fui pra dentro de açougue, mas o resto que você imaginar, eu passei por dentro ajudando, sempre contribuindo. E aí, em seguida, comecei a auxiliar, né, Tereza, que na época era a dona, né, da loja, junto com o Ricardo, comecei a auxiliar ela no financeiro, alterar um boleto. Enfim, chegou um momento que ela precisou sair para cuidar dos filhos que estavam crescendo, precisando dessa mãe mais presente, e aí caí dentro do financeiro, que é onde eu tô até hoje. E 22 anos, legal. né? E o bacana de vocês dois é que ambos iniciaram no CPD. Né? Rafael foi auxiliar do CPD. Conta um pouquinho dessa história, Rafael, do CPD para o comercial hoje. Inicialmente, quando eu iniciei minha carreira, não tinha nada planejado, não pensava em que eu seria depois, não. O início foi bem confuso, assim. Eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar e precisava juntar dinheiro, eu estava pensando em casar, né? Então eu estava juntando isso, eu queria trabalhar para casar. E quando eu iniciei na Rede Mais foi como auxiliar de CPD. Eu não sei que Jade ainda lembra que quando eu botei o currículo eu ligava 6 vezes por dia, tá, gente? Então pra vocês verem quanto eu sou insistente. Tipo, eu ligava 6 vezes por dia. Disse, Jade, e aí, deu certo, até que entrei, eu acho que foi a força. Entrei e comecei o trabalho. E lá dentro do escritório, eu fui me identificando com as áreas que eu estava vendo, que foi a parte comercial. A ideia, eu sempre gostei muito de informática, tecnologia, hoje a gente chama de TI, mas na época chamava de informática. Eu sempre me identifiquei muito, mas aí eu descobri que o que me brilhava os olhos era o comercial. Então, quando teve um momento crucial, que Ricardo também, que foi chefe de Gracilene, também foi meu chefe. Grande professor. Grande professor, me ensinava aqui. todo dia era muita bronca, todo dia era dizer como é que tinha que fazer, pegava na mão e dizia. E perguntou, você quer estudar o quê? Você quer na área de informática? Eu disse, não, eu quero a parte comercial. Acho que ele olhou assim, esse menino não tem nem jeito, não sabe nem falar direito. Mas ele deve ter acreditado no potencial, comecei, ingressei e hoje sou gestor comercial, né? Então... Foi muito bonito, né, Rafael? É muito bonito ver essa sua transformação. Isso. Né? Quando você entrou na Rede Mais há 13 anos. Há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás e o profissional que você é hoje, né? Gestor do comercial. Enfim, parabéns, tanto para você como para a Gracilene. São duas histórias assim brilhantes que nós temos aqui na Rede Mais e que a gente fala com muito orgulho. Tem um ponto que é interessante, eu estava até vendo sobre esse assunto, é que nenhuma pessoa que tem carreira profissional de sucesso, ou que está com sucesso, ou está bem, ou melhorou bastante, é uma linha confusa. Tipo, o Gracilene não pensava que um dia ia ser gestora financeira, não pensava que um dia ia ser gestor comercial. As coisas vão acontecendo, você vai aprendendo a se apaixonar todos os dias. Gracilene, você tem 22 anos de casa, Rafael com 13 anos. Eu queria que vocês falassem quais são as competências e as habilidades que são necessárias para que o colaborador venha obter esse crescimento profissional.
Então, acredito que proatividade, se relacionar bem com as pessoas. A gente trabalha em supermercado e é um mundo, né? Você passa mais tempo na empresa do que com seus familiares. Então, assim, eu acredito que ter a habilidade de se relacionar bem com as pessoas, comunicação é muito importante, você está sempre disponível para estar aprendendo. O supermercado é muito rápido, então é importante que você sempre queira aprender, queira conhecer, porque, assim, eu gosto muito de, por exemplo, no meu setor, eu gosto sempre de pegar pessoas de dentro da empresa. E, tipo assim, uma pessoa que opera um caixa, ele faz o processo inicial. Quando ele sobe para o financeiro, ele começa a entender, quer dizer que eu opero o caixa assim, esse dinheiro vem para cá, esse cartão vem para cá. Então, assim, é importante você estar sempre disposto a aprender, porque o supermercado é um mundo aberto para você trabalhar, né? Seriam essas. E você, Rafael? Eu acredito que não seja só a gente quanto pessoa, eu e Gracilene. A Rede Mais também proporciona um ambiente saudável para o crescimento. Ela dá oportunidade para aqueles que são inquietos, que correm atrás, dá muita autonomia. Autonomia, a gente se sente parte, a gente é bem relacionado com a alta liderança. Então, isso faz com que a gente se sinta parte do negócio e a gente se sinta livre para tomar algumas decisões. E a gente acaba tomando essas decisões corretas, vai ganhando confiança e vai crescendo. Então, a comunicação é importante, o relacionamento interpessoal é importante e, principalmente, como o supermercado é muito nervoso, ser inquieto é importante nessa área. Ser inquieto é importante nessa área e ser rápido, pensar rápido, dinâmica, porque o seu cliente, eu sempre digo isso para o pessoal que trabalha comigo, o cliente, quando ele chega dentro do supermercado, ele quer comprar biscoito creme cracker, ele quer que o biscoito creme cracker esteja na gôndola. Ele não quer saber se eu comprei certo, se eu comprei errado, na hora errada. Então, eu tenho que pensar mais rápido que o meu cliente, porque eu tenho que antecipar o que ele quer comprar, e que preço ele quer pagar. Então, tem que ter essa dinâmica. Então, a gente sonha, a gente às vezes pensa o tempo todo. Domingo, às vezes, está almoçando, diz, caramba, esqueci de comprar o biscoito. O biscoito para vender. Então, é muito rápido. Então, é dinâmico. É dinâmico. É muito dinâmico. E, Rafael, essa sua fala é muito importante. A Rede Mais, ela realmente dá esse espaço, né, a oportunidade para que o colaborador cresça na empresa. Né? Então, você colocou muito bem isso. Eu gostaria que agora vocês falassem um pouquinho dos desafios que vocês enfrentaram aí durante essa caminhada na Rede Mais. Bem, vou falar bem do início, vou focar no meu início, porque quando eu entrei, eu tinha 15 anos de idade. Que ela sempre quer começar, né? Tipo, ela tranquilo, né? Mas pode ir, tô brincando. Isso se chama proatividade. Vai brigar das câmeras. Rafael, eu comecei aos 15 anos de idade, vou focar nessa parte, porque, assim, de verdade, o início pra mim foi a parte mais difícil, porque eu cheguei muito novinha. Eu tinha passado por um momento muito difícil na minha vida. Minha mãe tinha morrido fazia 30 dias e a indicação da Rede Mais foi uma amiga minha que trabalhava com a psicóloga da Rede Mais na época, e ela disse, você não conhece alguém que digite bem? Ela disse, tem uma amiga. E dessa história dessa amiga eu comecei a trabalhar. Então, esse início de conciliar essa perda com essa adaptação nova, com escola, na época eu ainda estudava. Então, foi difícil encaixar tudo isso. E era tudo muito novo, né? Eu estava ingressando no mercado de trabalho, eu não imaginava que por trás de um caixa do supermercado tinha tanta coisa por trás. Então, para mim, a parte mais difícil foi esse início, assim, eu consegui entrar, me encaixar, ficar bem, né, emocionalmente, mas também complemento. A Rede Mais, ela, em tudo que eu comecei a ocupar meu tempo, a trabalhar, isso me ajudou muito, né, eu lembro que até na época teve uma votação, a premiação do final de ano, eu entrei em julho e a festa de final de ano foi em dezembro. E aí teve a votação da funcionária mais feliz. Quem ganhou? Eu. Né? Então, assim, esse início foi difícil e, assim, eu sempre me cobro muito com relação ao que foi difícil, né? Sempre estar aprendendo. Na época de CPD, digitação de nota, você aprende um pouco da parte de tributação, no entanto ela muda. Então, assim, tudo ser muito rápido, hoje pra mim é super tranquilo, mas no início foi uma coisa que eu tive muita dificuldade, que tinha que ser muito dinâmica. E você, Rafael? Minhas dificuldades foram, no meio desse caminho, antes de chegar eu acho que até ser comprador, e depois eu já era gestor. No início da gestão era muita responsabilidade, era muito números. Imagina que eu e Gracilene gerenciamos milhões, ela de fluxo financeiro e eu de faturamento. Eu tive 2 depressões, tipo assim, eu pensei em desistir, né? Eu pensei em dizer, cara, eu não quero ficar no meu quarto aqui escondido e não ter nenhum desafio na minha vida e dizer, não quero mais isso não, pra minha vida não.
Então eu pensei em desistir, porque era mais confortável para a depressão quando a gente tem ficar quieto. Então eu tive esses momentos, mas mesmo com vontade de desistir, mesmo tão animado, eu ia trabalhar. E o ambiente era muito favorável, tipo, eu consegui enfrentar, né, consegui batalhar e consegui ter acompanhamento, tudo, e consegui sair disso. E graças a Deus hoje estou muito bem mesmo. E eu lembro desse seu momento, Rafael, e o bacana da Rede Mais, o bonito da Rede Mais é que houve o acolhimento. Isso, né? justamente. Acho que todos te acolheram, né? Seguraram a sua mão, né? Te ajudaram nesse momento muito difícil da sua vida e hoje você está aqui contando a história. Isso. Minha história com a da Rede Mais se confunde, não é a mesma coisa. Eu acho que a de Graça Lima também. Eu brinco que eu cheguei lá menina, né? Cheguei com 15 anos de idade, virei mulher, casei, fui mãe. Então, assim, não tem como separar a minha história da Rede Mais. Ela é muito... As pessoas que me encontram, né? A gente da época da escola, porque eu estudava, né? Na época, eles dizem, ainda tá na Rede Mais? Eu digo, tô. Vai aposentar, se Deus quiser. E se Ele permitir, estarei lá. Na história de vocês, na Rede Mais, existe um mentor. Eu sempre costumo dizer que as pessoas que me ajudaram no meu caminhar, eles são anjos, né? Que Deus enviou para mim, né? No sentido de me ajudar. Claro que sem a minha competência, né? Sem a minha proatividade, a minha disponibilidade, meu comprometimento, eu não ia alcançar a posição que eu estou hoje. Mas eu acho que os anjos, os mentores, eles são essenciais e importantes na nossa jornada. Existe? Pode falar os mentores? Pode, com certeza. Ai, gente, que coisa difícil aí, né? Mas vamos lá, não é difícil, é porque são alguns nomes, né? Eu vou começar por Ricardo Sobral, que foi a pessoa que acreditou em mim quando a psicóloga chegou para ele e disse assim, não dá certo porque ela é muito nova, ela é só uma menina e ela tá bem abalada porque perdeu a mãe e ele disse, eu quero conversar com essa menina, porque essa menina tá precisando trabalhar. E aí ele, na primeira entrevista, eu acho que a gente conectou um com o outro e ele disse assim, não, eu quero essa menina. E ele foi a pessoa que pegou na minha mão, né, e Gracilene me ensinou tudo. E eu pedi para passar um e-mail, escreva aí, bom dia. Aquele jeito que quem trabalha com o Ricardo sabe que ele é. Não posso deixar de falar aqui de Luiz Neto, não posso deixar de falar de Verônica, que foi uma pessoa que me ajudou muito na época do financeiro. Quando eu trabalhava CPD, ela financeiro, tesouraria. Não posso deixar de falar do meu atual mentor, né, que é Jorge Luiz. Ricardo é diferente de Jorge. Ricardo, ele pega na mão e lhe ensina. E Jorge, ele lhe dá autonomia, ele solta a sua mão e você vai. Então, assim, ele também contribuiu muito, soltando essa minha mão e me deixando alçar novos voos. Não posso deixar de falar de Gabriela, não posso deixar de falar de Guia, que tá ali ao meu lado. Gente, é difícil. Foram vários anos. E, assim, tem várias pessoas por trás que, assim, se eu começar a falar aqui, vai dar problema, entendeu? Não vai terminar o programa, mas... E a gente precisa ser sempre muito grato, né? Essas pessoas que nos ajudaram. Muito, né? assim, são pessoas que fazem parte da minha vida. Eu tenho uma gratidão, assim, de verdade. São pessoas que fazem parte da minha família. A Rede Mais, ela mistura com a minha família. São pessoas que eu tenho carinho de pai, de mãe, de amigo, de irmão, de mãe. Então, assim, é uma história muito bonita mesmo. O meu mentor foi o primeiro que ela citou, Ricardo Sobral, né? Então, ele que me ensinou muita coisa, ele que deu um voto de confiança, ele que pegava na minha mão, ele que brigava. Quando ele queria brigar comigo, todo dia ele me deixava na faculdade, né? Então, ele era uma hora de sermão, sabe? Então, foi ele meu maior mentor. De vida e de trabalho, e de carreira, foi ele que foi o maior mentor. Qual foi, assim, o maior aprendizado de vocês na Rede Mais? Ai, que difícil. O maior... Nunca deixe de aprender, nunca deixe de se movimentar, de se mexer. Acho que é difícil responder essa pergunta, né, Rafael? O maior aprendizado. A Rede Mais não deixa você ficar quieto. Você não pode ficar, não existe zona de conforto. Se você ficar um pouquinho, alguém vai puxar você. Quando eu estava conversando com o produtor do programa, né, que é Tiago, assim, quando surgiu a ideia de falar sobre crescimento profissional, logo veio à mente o nome de vocês, né? Porque vocês têm uma história muito bonita na Rede Mais. Vocês têm ambos, né? Vocês têm em comum a inteligência de vocês, a disciplina, né? O comprometimento, a vontade de fazer a diferença, sempre inquieto, né? Nunca gosta de estar na zona de conforto. Então, assim, vocês estão de parabéns. 22 anos, 13 anos de história. Então... É que eu sou mais novo que ela, entendeu? Mas ninguém acha. E aí eu gostaria que vocês, nesse momento,
falassem para os nossos espectadores, né, alguma dica, né? Tem muita gente na loja da Rede Mais, tem muita gente em outras organizações com muita ansiedade de crescer na empresa, né, de ser reconhecido. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho. Isso que eu estou na ponta da língua. Vai lá. O conselho que eu posso dar para o jovem que está iniciando hoje ou alguém que começou um pouco mais tarde é que não tenha ansiedade para o crescimento profissional, é tijolo por tijolo. Não queira chegar hoje como um assistente administrativo e amanhã que eu querer ser o dono da empresa. Não vai acontecer assim. Tem muita coisa a se aprender, tem muita coisa a se fazer. Você ainda vai entender o que você gosta, porque não adianta você querer uma coisa e depois não conseguir mais fazer com tanta maestria. Então, o mercado está carente de especialistas. Então, seja especialista naquilo que você faz. E acredito, o mercado paga bem por especialistas. Então, se apaixone por aquilo que você faz. É o conselho que eu dou. Então, gente, o meu conselho é faça o seu melhor. Em tudo, em qualquer função que você esteja. Se for para embalar, embale com amor. Se for para operar, atenda bem, com um sorriso no rosto. Porque esse reconhecimento, ele vem. Se você faz o seu melhor em tudo que você se propôs a fazer, esse reconhecimento, ele virá. Esse crescimento, ele virá. Seja honesto, seja comprometido, vista a camisa dessa empresa que acredita tanto na gente, né, que dá oportunidade, que faz a gente crescer. Esse crescimento, ele é empurrado por essa empresa. Então, o meu conselho é esse: faça o melhor e continue estudando e se movimentando, né? Não pode parar. E Gracilene, eu acompanho, né, Rafael? Eu acompanho vários gestores na Rede Mais e eu percebo, né, quando eles chegam e falam, Jade, aquele colaborador ali é diferente. Ele é comprometido, ele é disponível, né? Ele faz realmente acontecer o trabalho, né? Existe amor, existe paixão no que está fazendo. Então, gente, isso faz a diferença para o crescimento profissional. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Estou muito feliz de estar conversando com você, Rafael e Gracilene. É um momento assim muito especial para mim, que eu vou guardar aqui na memória do programa DH para você. E a caneca, tá? É de vocês. Tá, eu posso agradecer, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer, né, em público a todos aqueles que eu citei o nome e aos que eu não citei, agradecer a Deus, porque assim, eu sei que essa oportunidade, eu estou aqui hoje, porque Deus planejou isso há muito tempo atrás. Então assim, eu sou muito grata ao meu Deus pela oportunidade que Ele me deu. Eu sou muito grata à minha família, existe toda uma família por trás, que sempre me apoiaram, meus pais, meu esposo, minhas filhas. Então, assim, eu queria agradecer de verdade essa oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui. E agradecer aqueles nomes que eu não falaram, aquelas pessoas que estão comigo no dia a dia, as pessoas da minha loja, do meu grupo. Dizer que eu sou muito grata, é uma oportunidade maravilhosa. E agradecer, gratidão a Deus por tudo. É lindo. Eu acho que é um sentimento muito lindo, a gratidão. Parabéns. Obrigada. Quero aproveitar para agradecer a Jade, obrigado pelo convite e por ter lembrado de mim sobre o tema crescimento profissional, e agradeço também a minha equipe comercial e a toda a Rede Mais pela oportunidade. Muito obrigado, Gracilene, muito obrigado, Rafael. Obrigada. Nada.